Existe uma ilusão perigosa que persegue a humanidade desde tempos imemoriais. A crença de que existe um momento perfeito, um alinhamento celestial de circunstâncias que nos dará permissão para começar. Esperamos pelo tempo bom, pela aprovação alheia, pelas condições ideais. Enquanto isso, a vida escorre entre nossos dedos como areia fina, e nossos sonhos permanecem eternamente no reino das possibilidades não realizadas. Os estoicos antigos compreenderam uma verdade fundamental que ecoa através dos séculos. Tudo depende de você. Não dos outros, não das circunstâncias externas, não do momento perfeito que nunca chegará. Sêneca, o filósofo romano que serviu como conselheiro do imperador Nero, escreveu com clareza cortante: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Esta declaração contém toda a sabedoria necessária para transformar uma vida de espera passiva em uma jornada de ação deliberada. Vivemos em uma época paradoxal. Nunca tivemos tantos recursos, tanto acesso à informação, tantas ferramentas à nossa disposição. E, no entanto, nunca houve tanta procrastinação, tanto adiamento de sonhos, tanta espera por sinais externos que validem nossas decisões. Construímos uma cultura de desculpas elaboradas, justificando nossa inação com argumentos sofisticados sobre timing, preparação e circunstâncias adversas. A filosofia estoica nos oferece um antídoto poderoso contra essa paralisia moderna. Ela nos ensina que a única coisa verdadeiramente sob nosso controle é nossa própria vontade, nossas escolhas, nossas ações. Tudo mais, as opiniões dos outros, as condições externas, até mesmo os resultados de nossos esforços, pertence ao domínio do que não controlamos. E, paradoxalmente, é justamente quando paramos de esperar por essas coisas externas que nos tornamos verdadeiramente livres para agir. Epicteto, que nasceu escravo e tornou-se um dos mais influentes filósofos de sua época, ensinou a seus alunos: as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam a si mesmo. Ele sabia, por experiência própria, que não são as condições externas que determinam nosso destino, mas sim como escolhemos responder a elas. Em suas palestras compiladas no Enchiridion, ele repetidamente enfatizava que a liberdade verdadeira não vem de mudanças externas, mas da compreensão correta do que está em nosso poder. Quando dizemos tudo depende só de você, não estamos negando a realidade das dificuldades externas ou sugerindo algum tipo de pensamento mágico onde a força de vontade sozinha pode dobrar o universo à nossa vontade. Estamos, ao contrário, reconhecendo uma verdade mais profunda e libertadora. Independentemente das circunstâncias, sempre temos o poder de dar o primeiro passo. Sempre podemos escolher a ação em vez da espera, a coragem em vez da complacência, o movimento em vez da estagnação. A armadilha da espera perpétua. Musonius Rufus, professor de Epicteto e conhecido como Sócrates romano, costumava dizer que o objetivo da filosofia não é falar bem, mas viver bem. Ele observava como seus contemporâneos passavam anos estudando virtude sem nunca praticá-la, sempre esperando por mais conhecimento, mais preparação, mais certeza antes de começar a viver de acordo com seus princípios. Esta tendência não é exclusiva da antiguidade. Criamos uma cultura inteira dedicada à preparação interminável. Colecionamos cursos, acumulamos certificados, consumimos incontáveis horas de conteúdo sobre como alcançar nossos objetivos, mas raramente damos o primeiro passo concreto em direção a eles. Transformamos a preparação em uma forma sofisticada de procrastinação, convencendo-nos de que ainda não estamos prontos, que precisamos de mais uma habilidade, mais um recurso, mais um sinal de que é o momento certo. Sêneca abordou diretamente este problema em suas cartas. Em uma correspondência particularmente incisiva, ele escreveu: enquanto adiamos, a vida passa. Ele observou que as pessoas gastam anos planejando como viverão, mas nunca realmente vivem. Esperam pela aposentadoria para perseguir suas paixões, esperam por segurança financeira para seguir seus sonhos, esperam que os filhos cresçam, que as obrigações diminuam, que as condições melhorem. A verdade brutal que Sêneca reconheceu é que essas condições ideais raramente chegam. E mesmo quando chegam, descobrimos que inventamos novas desculpas, novos motivos para esperar. O problema nunca foi realmente as circunstâncias externas. Foi sempre nosso medo de começar, nossa resistência à vulnerabilidade que vem com a ação, nosso apego ao conforto da inação. Considere quantas pessoas esperam pela aprovação dos outros antes de iniciar seus projetos. Elas compartilham suas ideias esperando encorajamento, mas quando recebem críticas ou indiferença, usam isso como justificativa para não começar.
Esquecem que quase toda grande realização na história humana foi inicialmente recebida com ceticismo. Os estoicos compreendiam que buscar validação externa antes de agir é entregar seu poder para forças que você não controla. Epicteto era especialmente eloquente sobre este ponto. Ele dizia aos seus alunos: você é livre se não exigir o que não está sob seu controle. A aprovação dos outros não está sob seu controle. O momento perfeito não está sob seu controle. As condições ideais não estão sob seu controle. Mas dar o primeiro passo, isso está completamente sob seu controle, aqui e agora, independentemente de qualquer outra coisa. A espera também nos protege do fracasso. Se nunca começarmos, nunca falharemos. Podemos preservar nossa autoimagem como alguém que poderia ter tido sucesso, se apenas tivesse tentado. Esta é uma barganha terrível. Trocamos a possibilidade de sucesso real pela certeza de nunca descobrirmos nosso verdadeiro potencial. Os estoicos rejeitavam essa covardia disfarçada de prudência. Crisipo, outro gigante do estoicismo e terceiro líder da escola estoica, desenvolveu argumentos lógicos elaborados sobre a natureza da ação e do destino. Mas mesmo com toda sua sofisticação intelectual, sua mensagem prática era simples: argumente menos, haja mais. Ele acreditava que o conhecimento sem ação era inútil, uma traição à própria filosofia. A ilusão do tempo bom. Existe uma crença persistente de que existe um tempo bom para começar. Um momento em que as estrelas se alinham, quando as dificuldades diminuem, quando o caminho se torna claro. Os estoicos nos libertam dessa ilusão com uma verdade simples: o tempo bom é agora, sempre foi agora, sempre será agora. Sêneca, em sua obra sobre a brevidade da vida, confronta diretamente nossa tendência de pensar que temos tempo ilimitado. Ele observa como as pessoas são cuidadosas com seu dinheiro, mas descuidadas com seu tempo, embora o tempo seja o único recurso verdadeiramente não renovável. Ele escreve: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Quando esperamos pelo tempo bom, estamos operando sob várias suposições falsas. Primeira, que haverá menos obstáculos no futuro. Segunda, que estaremos mais preparados depois. Terceira, que teremos mais energia, mais recursos, mais apoio amanhã do que temos hoje. A experiência e a sabedoria estoica nos mostram que essas suposições são geralmente falsas. Musônio Rufus enfatizava que as dificuldades não são impedimentos para a ação, elas são oportunidades para desenvolver virtude. Em suas palestras, ele argumentava que enfrentar desafios é como um atleta treinando. É precisamente a resistência que nos torna mais fortes. Esperar por condições mais fáceis é esperar por uma oportunidade de permanecer fraco. Esta perspectiva transforma completamente nossa relação com as dificuldades. Em vez de vê-las como sinais de que não é o momento certo, começamos a reconhecê-las como exatamente o tipo de contexto em que o crescimento real acontece. O tempo bom não é quando as coisas são fáceis, é quando estamos dispostos a agir apesar da dificuldade. Considere também a natureza da preparação. É claro que há valor em se preparar, em desenvolver habilidades, em planejar. Mas os estoicos distinguiam entre preparação produtiva e preparação como procrastinação. Epicteto perguntaria: você está se preparando para agir, ou está se preparando como uma forma de evitar agir? A diferença é crucial. Preparação produtiva tem um prazo, tem um objetivo claro, move-se em direção à ação. Preparação como procrastinação é interminável, sempre encontra mais uma coisa que precisa ser feita antes de começar. Transforma o ainda não estou pronto em um estado permanente de ser. Os estoicos também nos alertam contra a tirania do perfeccionismo. Atenodoro, menos conhecido que outros estoicos mas não menos sábio, aconselhou: progredir é melhor que perfeição. Se esperarmos até estarmos perfeitamente preparados, até que nosso plano seja impecável, até que tenhamos certeza absoluta de sucesso, nunca começaremos. A perfeição é inimiga da ação. Além disso, há uma arrogância oculta em esperar pelo momento perfeito. Assume que sabemos exatamente como o futuro se desenrolará, que podemos prever o melhor momento para começar. A verdade é que não temos esse conhecimento. O único momento sobre o qual temos algum controle é o presente. Como disse Sêneca, a vida é dividida em 3 períodos: passado, presente e futuro. Destes, o presente é breve, o futuro é duvidoso, o passado é certo. A responsabilidade radical da autodeterminação.
No coração do estoicismo está uma ideia radical. Você é inteiramente responsável por sua própria vida. Não no sentido de que você controla tudo o que acontece. Os estoicos eram realistas demais para essa fantasia. Mas você é responsável por como responde a tudo o que acontece, por como usa suas capacidades, por se dar ou não o primeiro passo em direção ao que deseja. Esta responsabilidade radical é simultaneamente libertadora e assustadora. É libertadora porque significa que não estamos à mercê das circunstâncias ou dos caprichos dos outros. Nossa felicidade, nosso progresso, nossa vida não dependem de forças externas que não podemos controlar. Como Epicteto ensinou, não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre as coisas. Mas também é assustadora porque remove todas as nossas desculpas confortáveis. Não podemos mais culpar os outros por não começarmos. Não podemos mais apontar para circunstâncias e dizer que elas são responsáveis por nossa inação. A responsabilidade está conosco, sempre esteve, sempre estará. Musônio Rufus levou este princípio a extremos práticos. Quando exilado pelo imperador, ele não gastou energia reclamando da injustiça ou esperando que as circunstâncias mudassem. Em vez disso, ele estabeleceu uma escola filosófica no exílio e continuou seu trabalho. Ele reconheceu que, embora não controlasse seu exílio, controlava completamente como responderia a ele. Esta história ilustra perfeitamente o princípio estoico da autodeterminação. Musônio não esperou por condições melhores, não esperou por permissão, não esperou para voltar para casa. Ele trabalhou com o que tinha, onde estava, quando estava lá. E seu legado, incluindo seu aluno Epicteto, que se tornaria um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, é prova do poder dessa abordagem. A autodeterminação estoica também significa rejeitar a mentalidade de vítima. Isso não significa negar que coisas ruins acontecem ou que enfrentamos obstáculos reais. Significa recusar-se a definir-se por esses obstáculos. Sêneca, que enfrentou o exílio, ameaças constantes de Nero e eventualmente foi forçado a cometer suicídio, nunca permitiu que essas circunstâncias definissem sua vida filosófica ou sua produtividade intelectual. Quando dizemos não vou terminar 2026 sem dar o primeiro passo rumo ao meu sonho, estamos abraçando esta responsabilidade radical. Não estamos dizendo que alcançaremos o sonho até o fim do ano. Isso pode não estar sob nosso controle. Estamos dizendo que daremos o primeiro passo, e isso está completamente sob nosso controle. Esta distinção é vital. Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Podemos controlar nosso esforço, não os resultados. Podemos controlar nossas ações, não as reações dos outros. Podemos controlar dar o primeiro passo, não o que vem depois disso. Mas aqui está a parte milagrosa. Quando focamos completamente no que podemos controlar, nossa própria ação, descobrimos que temos mais poder do que imaginávamos. Não poder sobre os outros ou sobre as circunstâncias, mas poder sobre nós mesmos. E esse poder sobre nós mesmos é suficiente para transformar completamente nossas vidas. Hieróclis, um estoico menos conhecido do século II, desenvolveu a teoria dos círculos concêntricos de preocupação. No centro está você mesmo, depois sua família imediata, depois amigos, depois comunidade, e assim por diante. Ele argumentava que, embora devêssemos nos preocupar com todos esses círculos, nosso poder real está concentrado no centro, em nós mesmos. Quanto mais longe do centro, menos controle temos. Esta teoria nos lembra de onde investir nossa energia. Gastar energia tentando controlar o que os outros pensam de nossos sonhos é trabalhar nos círculos externos onde temos pouco poder. Gastar energia dando o primeiro passo é trabalhar no círculo central, onde temos todo o poder. A sabedoria está em reconhecer a diferença. O primeiro passo, pequeno em ação, imenso em significado. Existe algo profundamente transformador sobre o primeiro passo. Ele não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, não precisa impressionar ninguém. Mas ele precisa ser dado. Os estoicos entendiam que a jornada de 1000 milhas realmente começa com um único passo, e que esse passo é infinitamente mais importante que qualquer quantidade de planejamento ou preparação. Crisipo costumava usar a metáfora do movimento. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O primeiro passo quebra a inércia, transforma potencial em cinético, converte sonho em realidade. Depois do primeiro passo,
O segundo é mais fácil. Depois do segundo, o terceiro. Momentum é construído não através de saltos gigantes, mas através de passos consistentes. Epicteto aconselhava seus alunos a começar com o que estava imediatamente em suas mãos. Ele dizia: primeiro diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. Não espere por grandes oportunidades. Não espere por recursos abundantes. Comece onde você está, com o que você tem, fazendo o que você pode. Esta abordagem remove o medo paralisante de não estar à altura de nossos sonhos. Não estamos tentando alcançar o sonho completo no primeiro passo. Estamos simplesmente movendo-nos em sua direção. Estamos provando para nós mesmos que somos o tipo de pessoa que age, não o tipo que apenas sonha. Sêneca observou que começar é a parte mais importante do trabalho. Ele reconheceu que a resistência psicológica ao início é muitas vezes maior que qualquer dificuldade prática que encontraremos. Uma vez que começamos, descobrimos que as coisas não são tão assustadoras quanto pareciam. Mas até começarmos, carregamos o peso de todas as possíveis dificuldades em nossa imaginação. O compromisso "não vou terminar 2026 sem dar o primeiro passo" é poderoso precisamente por sua modéstia. Não está prometendo resultados grandiosos ou transformação instantânea. Está simplesmente prometendo movimento, ação, início. E, paradoxalmente, essa modéstia aumenta drasticamente a probabilidade de sucesso. Quando estabelecemos metas impossíveis, vou alcançar meu sonho até o fim do ano, criamos uma receita para o fracasso e desapontamento. Mas quando nos comprometemos apenas com o primeiro passo, criamos uma meta absolutamente alcançável. E uma vez que damos esse passo, já mudamos fundamentalmente nossa relação com o sonho. Os estoicos também nos lembrariam de que o valor do primeiro passo não está apenas em nos aproximar do objetivo externo, está em desenvolver nosso caráter. Cada vez que escolhemos ação sobre inação, fortalecemos nossa capacidade de agir. Cada vez que escolhemos coragem sobre medo, nos tornamos pessoas mais corajosas. O primeiro passo é prática, é treinamento, é forja de caráter. Musônio Rufus dizia que o que é difícil deve ser praticado. Ele acreditava que evitar dificuldades não as faz desaparecer, apenas garante que permaneceremos fracos diante delas. Dar o primeiro passo, especialmente quando é difícil, é exatamente o tipo de prática que precisamos. Conclusão: o ano da ação. Chegamos ao momento de verdade. 2026 não precisa ser o ano em que alcançamos todos os nossos sonhos. Mas deve, ser o ano em que paramos de esperar. O ano em que reconhecemos que as condições perfeitas nunca chegarão. O ano em que entendemos que a aprovação dos outros é irrelevante. O ano em que abraçamos a responsabilidade radical por nossas próprias vidas. Os estoicos nos deixaram um legado de sabedoria prática através dos séculos. Sêneca, Epicteto, Musônio Rufus, Crisipo, Hieróclis, Atenodoro, todos eles viveram em circunstâncias desafiadoras, enfrentaram obstáculos significativos, lidaram com suas próprias incertezas e medos. E ainda assim, todos eles agiram. Todos eles se recusaram a ser paralisados pela imperfeição das circunstâncias. Eles nos ensinam que tudo realmente depende de nós. Não no sentido de que controlamos o universo, mas no sentido de que controlamos nossa resposta ao universo. Não precisamos de permissão para começar. Não precisamos de condições perfeitas. Não precisamos de certeza absoluta de sucesso. Precisamos apenas de coragem para dar o primeiro passo. Então, façamos este compromisso juntos. Não vou terminar 2026 sem dar o primeiro passo rumo ao meu sonho. Este compromisso não é uma promessa de sucesso instantâneo. É uma promessa de movimento, de ação, de recusa em permanecer estagnado. É uma promessa de honrar nossos sonhos o suficiente para começar a trabalhar neles. E quando você der esse primeiro passo, não importa quão pequeno, não importa quão imperfeito, lembre-se das palavras de Epicteto: nenhum grande empreendimento começa completamente perfeito desde o início. Seu primeiro passo será imperfeito. Isso não importa. O que importa é que você o deu. Como Sêneca nos lembra, não é que não ousamos porque as coisas são difíceis, elas são difíceis porque não ousamos. Ouse dar esse primeiro passo. Ouse começar sem saber como terminará. Ouse agir sem garantias. Esta ousadia,
Este compromisso com a ação apesar da incerteza é a essência da vida bem vivida. O tempo bom é agora. O momento certo é este. A pessoa certa para dar o primeiro passo é você. Não espere mais. Tudo depende só de você, e isso não é um fardo, é uma libertação. É a chave para transformar sonhos em realidade, potencial em ação, esperança em experiência vivida.